Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais um programa aqui com vocês. Gente, como tá frio aqui no sul, gente, vocês não têm noção. Ó, estou com as mãos congeladas, né? Gente, tá muito frio. E aí eu disse assim, olha, não, mas eu vou gravar agora essa hora, porque à tarde é mais frio. De onde nós chegamos, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a 11 graus. E eu tinha um trabalho para fazer com banho numa pessoa. E eu digo, meu Deus, eu estou marcando até os banhos, quando é necessidade de fazer, né? Na parte do meio-dia ali, da 1 hora, porque depois o clima não aguenta, as pessoas não aguentam, né? Gente, como é forte o frio aqui no sul, né? Mas eu quero agradecer, né? Vamos parar, aqui não é lugar de falar de clima, né, Thiago? Mas eu quero agradecer vocês, eu quero agradecer a todos que gostam do meu trabalho, agradecer aqueles que estão sempre acompanhando, dizer para vocês que é uma honra estar junto com vocês, dizer para vocês que é uma honra falar com vocês, entendeu? Eu sempre me ponho no lugar de vocês. O que eu quero saber de Umbanda? Aonde é que eu quero chegar na Umbanda? Para onde é que eu vou? Eu tenho até esse tema que eu vou trazer hoje aqui, não é nenhum tema. Eu vou dizer para vocês que é uma história. É uma história, porque eu me deparei com uma pessoa, eu não vou dizer nomes aqui, eu não cito nomes, tá? Mas assim, ela me contou a história dela, eu disse, tá, faça assim, tu me escreve isso. E a história dela me chamou a atenção por vários momentos da história dela. De dor, de provação, assim, de contexto, né? E eu digo, eu vou contar essa história pro pessoal. Daqui a pouquinho, tu que tá aí do outro lado, vai se identificar. Olha, não foi aconteceu a mesma coisa, mas a Umbanda mudou a minha vida. A Umbanda foi um caminho que eu escolhi para que eu pudesse melhorar. E eu vou só ajeitar nossa câmera. Pera aí, sim, beleza, né? Então eu vou contar para vocês a história devagarinho, e aí eu vou comentando conforme a gente vai passando cada tópico, tá? São bem curtinhos, bem tranquilos, tá? Mas eu preciso falar para vocês, tá? Vamos lá devagarinho então, tá? Ele diz, a pessoa é um homem, tá? Ele diz assim, ó, aos 13 anos, comecei a frequentar o espiritismo. Quando começou as manifestações de mediunidade, para vocês verem, né? Onde via vultos no espelho e na porta do meu quarto, né? E na porta do meu quarto, onde eu dormia. Então ele dormia num quarto, ele via vultos no espelho, já sabe aquelas passagens que a gente tem, né? Nessa época, me assustava, claro, né? Pois não compreendi o que era, entendeu? Claro, a pessoa com 13 anos, né? Já a mediunidade está se formando, né? A mediunidade está ali batendo na porta, né? E o espiritismo é a primeira coisa, né? Não que a Umbanda seja uma religião espírita, eu volto a dizer para vocês, não, a Umbanda não é uma religião espírita, a Umbanda é uma religião espiritualista, né? Mas ele diz que aos 13 anos ele já começou a identificar situações fora do contexto, situações fora do propósito, né? E isso, claro, mexe com qualquer um, né? A mãe dele já conhecia a doutrina espírita, ou seja, já havia um conhecimento por parte da família, né? E aí começou a levar ele, né, a frequentar, né, o centro espírita, e foi que ele conseguiu tomar uns passes e começou a estudar. Olha como eu me deparo com essa situação, gente. Ele
É isso que eu falo para vocês. O espiritismo tem isso e nós da Umbanda temos, mas muitas vezes as pessoas não compreendem. Ele começou a estudar, ele começou a entender, ele começou a aprofundar as questões, né? Sobre, né, o que ele me botou aqui? O comportamento e a mediunidade, claro, porque ele queria conhecer, olha, ele via vultos, ele via certas coisas, né? E aí ele não sabia, mas ele tinha um amparo da família, né? Que o levava, que a mãe dele levava, né? Ele para esse tipo de coisa. Isso é uma maravilha, porque imagina tu passar a tua vida com as dúvidas do espírito, né? Minha experiência no espiritismo se deu até a fase adulta, ou seja, a infância dele foi carregada dentro do espiritismo, ou seja, ele já entendia o desencarne, ele já entendia o encarne, ele já entendia o processo dos para-espíritos, né? Então, na minha visão aqui, ele era começou a estudar, começou a entender, né? Onde me afastei por preconceito. Meu Deus, né, gente? Gente, para vocês verem que não é só na Umbanda, não é só em outras religiões que tem o preconceito. Em todos os lugares tem. E num lugar onde nós temos um lugar onde para buscar soluções, buscar atendimentos, né? O preconceito, né? Então, refere-se que ele é um homem de raça negra, né? E aí, um lugar que é para ser um lugar de ganho se torna um lugar de perda, né? Tentei voltar, claro, na crença, né? Mas não foi o que me encaixava mais. Sim, ele já não sentia mais a vontade, isso é muito comum também, porque ele, através das decepções do preconceito, da questão de, vamos dizer assim, de ser excluído, né? Ele, por que eu vou voltar para um lugar que me tratam mal, né? E aí ele generalizou, todas as, né? O espiritismo, né? É um lugar de preconceito, claro, mas ele sentiu isso na pele, né? E ele cita aqui ainda que a doutrina espírita também já não o abastecia mais aquilo, porque assim, ó, eu sempre falo assim, ó, tudo tem um começo, meio e fim, né? Ora, o espiritismo é um aprendizado importante, mas nada garante que a pessoa fique lá, entendeu? Porque ela vai querer explorar novos caminhos. E é o que, né? Vamos lá. Como é que é? Tá. Mas continuei seguindo aos aprendizes do espiritismo. Então ele não frequentou mais casas, mas ele, de uma certa forma, continuou sendo espírita, porque é como eu falo para vocês, eu sou umbanda, mas eu não preciso estar enfiado dentro do terreiro. A minha crença ela é minha, não é dos outros. Eu preciso estar no terreiro para irmanar, desculpa, a minha crença com os meus irmãos de corrente, tá? Ó, aí ele conhece o tio, que era um pai de santo, né? E que começou a ajudar na espiritualidade, ou seja, então ele começou com a mãe, agora ele passa pelo tio, aonde ele também continua com a espiritualidade dele, né? Com a passagem de meu tio, e aí vem o problema, o primeiro problema. O tio dele vem a falecer, vem fazer a passagem, né? Ficou sem rumo, ou seja, ele tem uma decepção no espiritismo por preconceito, e agora que ele estava começando a dar o seu passo maior num outro tipo de religião, mas com a mesma, né, com o mesmo foco espiritualista,
o tio dele vem a falecer. Né? E aí ele diz aqui que ficou sem rumo. Pois não perdi minha esperança. Perdão, pois ele perdeu a referência, desculpa, né? Espiritual. Mesmo que só tinha o contexto carnal, ou seja, o tio dele não era um tio que era, vamos dizer assim, presente na vida carnal dele. E aí ele perdeu a referência de espiritualidade. Ele perdeu quem cuidasse ele espiritualmente. Ou seja, segunda vez, né? Complicado, né? Tá? Né? E aí acontece coisas estranhas na vida da gente. Muitas vezes a gente não entende. Olha só o que ele me relata aqui. Que no velório do tio dele, ele conheceu o primo. O primo, gente, que também era religioso, que também tinha uma casa de religião, né? E esse meu primo mostrou-me o que era um terreiro de Umbanda. Então ele sai da questão espírita, ele entra por uma outra situação de um pai de santo que era membro da família dele, e agora ele conhece o primo, aonde sim, aí ele se encaixa dentro da Umbanda, né? As histórias são grandes, né? Onde me criei um amor pela religião e sempre tive a vontade de aprender. Então, olha só que interessante isso, e é isso que falta muito. A qualidade, a intensidade do aprendizado. Porque não é só incorporar, como eu falo para você sempre. Não é só bater cabeça, não é o aprendizado, é ter noção de que todo santo dia a gente está ali, ó, buscando alguma coisa, né? Foi nesse período que começou a ter noção sobre os fundamentos da Umbanda. Então, olha só que coisa linda. Ele começou a ter noção e ele começou a estudar a Umbanda, ou seja, já tinha uma noção de kardecismo. Ele começou a estudar a Umbanda e, claro, fez o link Umbanda Kardec, né? Nesse período do tio dele. Perdão, nesse período do primo dele. Ou seja, o primo dele veio. Vejam só como o destino dessa pessoa estava interligado pela religião desde o início, né? A gente tenta fugir, mas não conseguimos, né? Por uma situação de incêndio, né? Tá. Houve pessoas que saíram desse terreiro, né? Em um novo endereço do terreiro, voltou a funcionar, graças a Deus, né, gente? Né? Mas com algumas diferenças e mudanças, devido aos meus... algumas mudanças. É claro, gente, eu sempre falo para vocês assim, ó, que terreiro de Umbanda é uma coisa que as pessoas vão chegando em um certo ponto, e elas ou se desgostam, ou saem para procurar outras coisas, ou mudam de lugar, né? E como ele me relata que foi um incêndio, de repente as pessoas dizem, isso aí não vai mais funcionar, né? Isso aí não vai mais ter mais volta, né? E aí as pessoas acabam saindo, né? É da vida, né? Devido aos meus laços familiares com meu pai de santo, que era primo dele, né? Tive muitos problemas com os meus irmãos de santo, de corrente, perdão. Gente, então aí é que vem uma questão que eu sempre falo para vocês. É muito difícil, tá? E eu vou dizer, eu tive um problema desses, tá? Porque eu tinha uma pessoa carnal minha, tá? Que era minha, né, familiar, né? E é muito difícil tu separar. Porque aí o Thiago tá lá querendo ajudar, querendo fazer as coisas,
E aí vem a questão dos ciúmes. Porque, bah, gente, aquele ali não posso falar nada pra ele que ele vai levar quentinho pra mãe ou pro pai de santo ou pro zelador, como queiram chamar. Ah, não, aquele lá é da família do cara, tem privilégios, né? Tem coisas. Não, gente, a gente tem que tratar todo mundo igual. Quando botou o branco, entrou no terreiro, trata-se todo mundo igual. Mas muita gente também não entende isso, não entende, né? O terreiro era longe, né? Já era um problema, né? O terreiro, às vezes a pessoa precisa, né? Era longe. E eu me sentia, como é que é? Mal, claro, né? Pois as entidades falavam coisas referentes ao meu ligamento com o Pai de Santo. Bom, gente, isso aqui é a coisa mais problemática que existe. Muito problema. Por quê? Gente, entidade não tem que estar falando esse tipo de coisa. Entidade, ela está na Terra para ajudar. Ou seja, aí é que eu pergunto para vocês. Até que ponto aí é uma entidade, até que ponto é a pessoa? Cadê a mediunidade dessas pessoas? Que, de uma certa forma, misturam as estações. Não pode, gente. E é claro que a pessoa ia se sentir mal. É claro que a pessoa ia se sentir, sabe, com problemas, porque imagina, fui lá para ganhar um conforto, deixa eu só, fui lá para ganhar um conforto e acabo sendo, sabe, quando tu vai ali, não, a entidade, ela tem que tratar as pessoas todas iguais. Se ela por si, ela vai trazer, pautar, vamos dizer assim, coisas daquela pessoa que não cabe ali, volto a perguntar para vocês. Até que ponto era entidade? Até que ponto era médium? Isso ocorre muito, gente. Muito, muito. Mas, mas continuava indo pela minha fé. Tu vê a persistência. Vocês veem a persistência dessa pessoa. Pela fé, ele ia lá, ele se vestia de branco, ele passava por cima de tudo isso e, de uma certa forma, né, ignorava as questões. É difícil, gente, né? Mas, como tudo na vida tem um sentido, ele tinha uma madrinha espiritual, né? A Cabocla Jurema. Como a Jurema é maravilhosa, né? Era quem lhe dava esperança e quem me conduzia, né, espiritualmente e fazendo praticar a caridade. Então, com todos esses problemas, tá, de preconceito, lá no início, de pessoas entendendo que ele era, vamos dizer assim, ligado ao Pai de Santo e que ele, de uma certa forma, poderia ter privilégios, o que é errado, né? E eu aprendi com isso também, que muito se dá por causa que assim as pessoas, porque é da família, né? Vai ganhar o axé antes. Porque é da família, vai fazer isso antes. Eu procuro não misturar, né? Eu procuro diferenciar, né? Para que não haja nenhum tipo de coisa. Mas com tudo isso, a fé sobrepôs e ele, uma entidade de Jurema, madrinha dele, levou isso adiante, né? Vamos lá, porque ainda tem mais um pedacinho. Aos poucos foram se perdendo os fundamentos, claro, né? Que as pessoas começam a usar o ego,
além e não olhar, né, no lugar do ego. Ele bota aqui no lugar do ego. Do próprio líder, ou seja, o próprio líder se deixou levar pelas picuinhas da casa. Não pode, gente. A gente tem que ser imparcial, a gente tem que conduzir algo assim com mão de ferro, entendeu? Eu já não sentia mais vontade de continuar ali. Quem sente, né? Uma Umbanda que não era, na minha concepção, não era o que tinha ido buscar. Quem é que busca problema? A gente vai buscar solução, né? As obrigações já não tinham mais o mesmo efeito. Claro, olhem só, gente, eu sempre falo assim, ó, que um amaci, um oferenda, para qualquer orixá, para qualquer caboclo, só vai fazer efeito se tiver força das pessoas que estão realizando. Se as pessoas não tiverem força, meu amigo, você tá ralado. Obrigações não tem mais efeito. Mesmo efeito. Foi quando tive um atrito com o zelador. Não era de se esperar, né? Da casa. E resolvi sair do terreiro. Melhor decisão, né? Me senti leve, mas com a preocupação de onde ir. Que tinha uma mediunidade que passava, né? Que estava em processo de desenvolvimento e ele não tinha mais para onde ir, né? Ora, a terceira vez, né? Nós já comentamos isso. Terceira vez que ele fica sem rumo. Entendeu? Parece que as três situações, espiritismo, a morte do tio e agora a casa desse irmão, né? Levaram esse... Eu não sei como é que esse rapaz não não perdeu a crença. Porque eu já teria perdido. Eu conheci um rapaz, só fazendo um gancho, uma pessoa, que ele pegou as guias e fez isso aqui, ó, arrebentou. Eu não aguento mais, ele dizia pra mim. Depois ele veio jogar comigo e ele... né? E a história é muito baseada nisso, né? Andei em vários terreiros, claro, quer buscar, né? Andei em vários terreiros e... como é que é? E encontrei um lugar onde obtive respostas. Poxa, né? Que me deram a certeza de que era ali que eu tinha que ficar. Vê, andou, procurou, ou seja, a insistência da fé, a insistência de querer estar na religião. Isso não é por acaso, gente. Isso é o orixá, isso é o guia querendo que esse irmão ficasse na religião. Mas, por encargos da vida, ele, de uma certa forma, se tornou um andarilho. E agora ele começa a achar o caminho dele, né? Ali comecei uma evolução espiritual e muito rica em conhecimento. Desenvolvi nesse terreiro outras formas de culto, como o batuque e a quimbanda. Bom, gente, o que eu acho disso? Então, vocês vão perguntar assim, ele então evoluiu em cultuar outras coisas. Na minha concepção, não, tá? Ele só teve um leque maior de conhecimento. Mas eu posso ser de Umbanda só e ser evoluído suficientemente. Não é que ele tinha um processo de carência. Não, é que neste terreiro aqui, né, ele tinha um leque maior de trabalho. Sempre lembrando que Quimbanda não é Umbanda, tá? A esquerda da Umbanda não é Quimbanda, tá? Mas ele tinha essa possibilidade. E ele agarrou por ele querer crescimento, por ele querer vamos dizer, desenvolvimento maior, e o terreiro fornecia esse, né? Aí ele foi lá e, né, buscou, e o batuque, porque é
Hoje aqui no Rio Grande do Sul, o batuque domina. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, é que ele teve, não é que ele teve uma evolução de quando ele cultuou essas duas questões. Não, ele teve um crescimento de entendimento, né? De conhecimento. Isso é muito importante. Porque eu sempre falo, você pode conhecer o batuque, você pode conhecer o candomblé, você pode conhecer o fonfon, o ifá, o Xangô de Minas, mas você vai traçar o seu caminho espiritual. Você vai traçar a sua a sua vida espiritual. Não quer dizer aqui que ele não é um bandista. Não, ele é um bandista, mas ele também tem conhecimento de batuque e de quimbanda. Entendeu? Ele está, vamos dizer assim, está tendo um conhecimento maior do que nós que somos bandistas. Mas o grau de desenvolvimento dele é igual, entendeu? Porque assim, a gente cultua Iemanjá, mas a Iemanjá é cultuada no batuque, no candomblé. A forma só diferencia o culto, mas a fé, ela é a mesma. Não se mensura a fé de ninguém, entendeu? Tá? Bom, nesse terreiro, onde estou até hoje, ele diz, ó, estou até hoje, então, quer dizer, ele conseguiu se firmar, entendeu? Conheci meu caboclo 7 flechas, gente, que legal. Então, ou seja, ele precisou andar para chegar no caboclo dele. Uma coisa que era para ele desenvolver primeiramente, né? É a primeira coisa que se desenvolve é o caboclo, né? Que sempre me guiou na minha jornada, mesmo eu não conhecendo, Aí é que tá, né, gente? Quando é para ser, né? O caboclo dele tava com ele toda nesse período todo, nessa salada toda. O caboclo dele entrou e deu o caminho para ele chegar num terreiro, aonde ele conseguiu algo diferente, né? Quando é para ser, meus amigos, meus irmãos, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente pode passar por inúmeros perrengues, mas quando é para ser, meus irmãos, a gente faz e vai, entendeu? Tá? Deixa eu achar aqui que eu anotei tudo, tá, gente? Sempre criou-me. Tá. Hoje, minha fé é segura e forte. Minha fé é no meu caboclo 7 flechas, tá? E a Umbanda é o que move e me dá força para vencer todo dia. Saravá, ele ainda bota no final assim. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês sobre essa história? Gente, olhem só. Quantas coisas aconteceram, tá? Eu não trouxe essa história à toa aqui, não. Eu trouxe essa história para dizer que mesmo com todos os percalços da tua vida, mesmo com todas as situações adversas, se for para ti ter um lugar no caminho do axé, pode ter certeza que você terá. Entendeu? Você pode ir para a China, você pode ir para a Antártica, mas se você tiver que fazer a sua fé prevalecer, como ele fez, você vai fazer. Tá? É impressionante como essa pessoa sempre tentou buscar a fé e agora consegue, né? A minha história não é parecida com a dele, mas eu sempre tive a fé junto comigo. Só que eu relutava para não entrar, porque eu sabia das responsabilidades, né? Hoje eu tenho uma responsabilidade tremenda, né? Então, gente, o que eu posso dizer para você é que se você tem a fé, se você tem o carinho pela Umbanda, procure, vá, faça, certo? E depois me conte, tá? Gente, eu quero dizer para vocês assim, ó, é mês de Exu, né? Agora nós passamos Exu. Agora, semana que vem, terça-feira, eu não gravo, tá? E não dou consulta, porque é mais uma primavera que me cobre, né? E depois, junho, julho, tem nanã. Então, gente, vamos marcar,
porque senão a gente não vai conseguir jogar para vocês, tá? O telefone vai estar na bio, as coisas vão estar certinhas, mas eu quero que vocês marquem a consulta de vocês, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço para todos. Quero dizer para essa pessoa que essa pessoa é correta e ela vai conseguir vencer na vida espiritual dela, na vida carnal. E quero dizer para ela que a história dela é muito importante para nós umbandistas. Que por mais percalços, por mais coisas que ele passou, ele conseguiu, a fé dele foi predominante e está sendo predominante. Certo? O meu grande beijo, o meu grande saravá e até semana que vem, se Deus assim quiser. Abraços.